Olá, muito boa noite. Estamos na segunda-feira de carnaval, 20 de fevereiro de 2023. Muita gente está na rua, está em blocos, mas eu sei que tem uma turma que gosta de nos acompanhar aqui, por isso a gente mantém o programa no ar, mesmo nesse feriado. A gente escolheu um tema que combina com o dia, mas vamos falar sobre um olhar conservador, tentar olhar para os carnavais do passado, para os carnavais atuais e tentar entender o porquê de mudanças tão radicais que vêm sendo vividas pelos brasileiros, muito pelo mundo, mas em relação a carnaval especificamente a gente vê aqui no Brasil, né? Então, muito obrigado pela sua companhia e já dou boa noite aos meus colegas Flávio Gordon, Paula Marisa e Paulo Ponzonoff, que estão comigo aqui nessa noite de Ziriguidum virtual. Paulo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Flávio. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. Ziriguidum, Treco-Teco, né? Eu nunca fui muito de carnaval, não sei nem como falar essas coisas aí. O Flávio que deve saber melhor. Porque, Sargentelli, né? Ele é carioca, ele deve ter samba no pé, né? A Paula não bota fé que tem a samba no pé, não. Eu sei sambar, eu sei. Não gosto, mas eu sei. É porque eu fui professora de dança há muito tempo. Mas você prefere samba ou vaneirão? Samba ou vaneirão? Ah, vaneirão e o 20 de setembro, né, Paulo? Flávio, boa noite. Já explica sobre o Sargentelli aí para nossa audiência mais jovem, que eventualmente não saiba a quem você se referia. Boa noite, Cris. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paula. Satisfação sempre estar aqui com vocês no nosso bloco aqui hoje de carnaval. Boa noite à nossa audiência também. O Sargentelli é uma figura que muitas da geração mais nova não conhece, né? Era ele que inventou todos esses bordões famosos de carnavalescos, Ziriguidum, Tereco-Teco, Balacobaco. E certamente hoje seria uma figura cancelada, porque ele, digamos assim, ele era uma espécie de patrono das chamadas mulatas, que hoje em dia é um termo que até virou, que o identitarismo transformou num termo pejorativo e quase proibido, né? Mas o Sargentelli, ele andava cercado de mulatas bonitas e era um patrono do carnaval, assim, e uma figura muito, muito curiosa e muito, muito importante aqui. Hoje estaria preso. Hoje provavelmente estaria preso. Eventualmente. Cancelado e difamado, com certeza. Com certeza. E aí, Paula, lembra de algum outro carnavalesco do passado, talvez nem muito distantes, que estaria cancelado hoje, proibido de cantar suas marchinhas, ou enfim, de enaltecer alguns, os índios, por exemplo, né, que eram tão enaltecidos no carnaval? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Cris, boa noite, Paulo, boa noite, Flávio, boa noite para nossa audiência. Eu acho que seria a marchinha da Amélia, né? A marchinha da Amélia é proibida hoje em dia, aquilo assim, que era mulher, aí não dá. Mas o Paulo falou, fez piadinha. Paulo, eu era coreógrafa, sou formada em educação física, trabalhei durante 7 anos dando aula de ritmo na academia. Então, nessa época, tinha as marchinhas de carnaval e, pessoalmente, eu não gosto de carnaval. E aqui no Rio Grande do Sul, inclusive eu estava comentando com as minhas amigas de São Paulo esses dias, aqui no Rio Grande do Sul, o 20 de setembro é bem maior do que o carnaval, embora tenha carnaval. E agora, infelizmente, as ruas estejam aí com uns bloquinhos também que andam perturbando o sossego alheio, que, aliás, é um assunto que a gente vai desenvolver durante a live, né, Cris? Sim, mas vou te pedir para explicar o 20 de setembro, para quem eventualmente não conhece. Desculpa. A gente, aqui no Brasil... Esses gaúchos, né, Paulo? Como vocês não sabem da Argentina do Norte. Gente! Argentina do Norte. É a Argentina do Norte. É que o 20 de setembro se comemora a derrota na Revolução Farroupilha. Pode ser meio paradoxal isso, mas se relembra a Revolução Farroupilha e todo aquele contexto, né? Inclusive na bandeira do Rio Grande do Sul e no hino do Rio Grande do Sul tem a alusão ao 20 de setembro. No hino do Rio Grande do Sul foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Inclusive, até o hino do Rio Grande do Sul está sendo cancelado, mas isso é assunto para outra live. Então, no 20 de setembro, as pessoas vão
para o Parque da Harmonia, ali perto do gasômetro, no centro de Porto Alegre, e se faz um acampamento gigantesco. Tem competição de cavalos, rodeio, competição de danças típicas e, claro, muito churrasco e muito chimarrão. Então, o 20 de setembro é a data, mas o acampamento dura o mês de setembro inteiro. Então, é uma comemoração bem maior do que o carnaval, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Embora tenha, sim, muita gente que gosta de carnaval, tem as escolas de samba, mas nem se compara ao carnaval de Rio e São Paulo. Em Brasília tem competição de jegue todo dia, né? Mas então quer dizer que a Paula é o Carlinhos de Jesus aqui do grupo, né? Sou praticamente o Carlinhos de Jesus conservador. Quando vocês precisarem fazer uma coreografia 5, 6, 7, 8, eu dava aula de ginástica em academia, trabalhei muito tempo assim, depois que eu fui para a escola, e agora eu virei jornalista, tô aqui na Gazeta do Povo, 1001 utilidades. Muito bem-vinda ao jornalismo, sempre muito bem-vindas as vozes dissonantes, né? Mesmo que canceladas, Paula. Muito obrigada pela explicação aí do 20 de setembro. Ela estava falando e eu lembrando das várias festas típicas aqui do Paraná, né, Bolsonaro? A gente que mora aqui sabe que tem Prudentópolis, a terra dos ucranianos, aqui Vitimarsum, pertinho de Curitiba, a colônia dos alemães, que até hoje as crianças aprendem alemão antes de aprender português. A gente tem imigrantes de todos os lugares da Europa, árabes, japoneses, colônias muito grandes aqui, e festas típicas. Aqui em Curitiba tem Praça do Japão, com festas dos japoneses, na data da imigração japonesa, enfim, e por aí vai. Santa Felicidade, bairro dos italianos, com festa todo fim de semana, rodízio de massas. Oktoberfest tem também. Oktoberfest. Aqui também Oktoberfest é mais forte em Blumenau. Os curitibanos gostam de ir para Blumenau, né? Mas, enfim, todas essas festas têm a força de um carnaval brasileiro, só que regionalmente, né? E, infelizmente, por conta até das transmissões televisivas e tal, massificou-se de uma forma como se só o carnaval e naquele padrão transmitido, e depois também o carnaval baiano, né, que acabou invadindo as programações de televisão, fosse o carnaval. Eu que morei no Maranhão, por exemplo, e tive contato com a cultura do norte, lá no Amazonas tem a história dos bois, né, o boi garantido, e disputas, assim, quase como se fossem torcidas de futebol. Então, o Brasil é muito rico culturalmente, né, mas vamos falar das alegrias e das dores. Eu acho que a gente pode pegar alguns cases de carnavais mais recentes para a gente tentar refletir aqui como chegamos a esse carnaval atual, né? Eu não sei qual de vocês, por exemplo, gostaria de discorrer sobre o tal do Golden Shower, que movimentou o primeiro carnaval de Bolsonaro presidente. Lembram desse episódio? Nossa, como esquecer? Eu lembro. Eu visitei um tweet meu hoje sobre isso. Então vai lá, começa você, Flávio. Não, que eu estava lembrando que realmente o Twitter foi muito criticado, o tweet do Bolsonaro na época, né? E, claro, de alguma maneira, muita gente achou inapropriado. Agora, independente de se o tweet foi inapropriado ou não, eu acho que o mais grave é aquilo do que ele falava, né? Digamos que o assunto é mais grave, que revela um país, uma espécie de um espírito de carnaval perpétuo, que, digamos, que estimula a ausência de autocontenção, de alguma maneira impossibilita a vida em sociedade, né? Que é a ideia de que um mínimo de autocontrole, de que refreio dos impulsos é quase um sinônimo de tirania, né? Então isso é uma coisa que o Bolsonaro chamou atenção ali, que muita gente, pela forma e pelo aspecto grotesco e chocante do conteúdo que ele falava, acabou não atentando para o alerta que estava sendo feito ali, né? E eu aqui no Rio de Janeiro, já está falando de carnaval, né? O carnaval aqui no Rio é uma coisa quase obrigatória, né? Você não tem como fugir, o carnaval entra pela janela, você sai na rua, o carnaval invade ali o seu cotidiano, né? Eu já gostei muito de carnaval, mas na minha juventude, assim, eu curtia muito, brincava carnaval, mas claro, de uns tempos para cá, com amadurecimento, né, o eufemismo para envelhecimento, né, com a formação da família e tal, você já não tem mais tanto interesse. E agora, hoje em dia, eu sou como o contrário daquela música do Chico Buarque, né? Chico Buarque, aquela música de "Estou me guardando para quando o carnaval chegar", né? Que retratava uma figura ali humilhada no dia a dia, no tempo comum, e que no carnaval conseguia uma espécie de desforra, né?
E eu, por outro lado, eu estou me guardando para quando o carnaval acabar. É aí que eu vou, digamos, vou sair da minha toca e vou ser mais feliz, porque o carnaval invade aqui de uma maneira geral. Mas houve uma mudança, né, Flávio? Porque eu lembro que quando eu morei no Rio, ali no começo dos anos 2000, ali, o pessoal saía, os nativos saíam no carnaval. Daí houve esse renascimento do carnaval de rua, né? Sim. Mas o carnaval ali, nessa época, eu lembro que era visto até com certo desprezo, era só coisa de turista e tal. E daí houve uma redescoberta, inclusive, dessa libertinagem, né? Que a gente vê no carnaval de rua. Isso é uma coisa recente, né? Até, né? Houve uma hiperinflação desse carnaval de rua, desses blocos, né? Começou com os blocos pequenos, em pouca quantidade, agora virou realmente uma coisa assustadora, o tamanho, as dimensões, e muita gente acaba fazendo o movimento contrário, né? Saindo do Rio, porque realmente fica, para quem não está disposto a enfrentar o carnaval, fica uma situação insuportável, assim. Ô, Paulo, já que você morou no Rio, vou puxar também aqui mais. Pode comentar o Golden Shower, obviamente, a gente precisa falar, né? Precisamos falar sobre Golden Shower. Mas eu também morei no Rio anos antes, eu morei de 95 a 99, já trabalhando como jornalista, inclusive cobri não só a Sapucaí, como esses bloquinhos de rua. E aquele famoso gigante lá do centro, que é o Bola Preta. Cordão do Bola Preta. Cordão do Bola Preta. Que é um bloco, não sei mais como está, né? Muitos anos que eu não vou ao Rio no Carnaval, mas era o bloco das famílias, porque eu cheguei aí também para curtir com amigos. Tinha, por exemplo, o bloco da imprensa, era a imprensa que eu gamo ali no Jardim Botânico. Sim. E eram jornalistas fantasiados, e a gente se divertia. E tinha blocos de várias categorias profissionais, bloco de bairro, mas eram todos eles blocos família, no sentido de tanto faz se você for com o seu avô, ou com o seu neto, ou com o seu filho, se você gostar de carnaval, e as crianças também, todo mundo se divertia, tanto com as fantasias, quanto com as músicas, aquelas marchinhas tradicionais, e o Cordão do Bola Preta, então, era um ícone, assim, né? Juntava muita gente. E aí tinha aquelas fantasias tradicionais, as rosinhas de Pierrot, de Colombina e tal, mas não tinha essa coisa mais promíscua, mais libertina, mais meu corpo, minhas regras, individualismo, embora eu me venda como o empático que se coloca no lugar do outro. Zero empatia atualmente, pelo menos no que a gente vê pelas reportagens que chegam para o resto do país, né? Não, sobre o Golden Shower, Cris, eu estava pensando aqui quando o Flávio mencionou. Eu estava lembrando, ali parece que deram a tônica, né, do que seriam os 4 anos seguintes. Preocupação com a forma e ignorar completamente o conteúdo, né? Então, assim, houve muita preocupação com o decoro do ex-presidente e tal, mas o que ele estava falando, o que ele estava fazendo, isso aí ficava em segundo plano. Sobre essa libertinagem toda, é curioso, há uma semana eu escrevi um texto da Gazeta do Povo, Carnaval sim, Carnaval não, eis a questão, esse é o título, porque o ex-presidente, agora preciso lembrar que é do cargo, ex-presidente da Biblioteca Nacional no governo Bolsonaro, Rafael Nogueira, ele foi nomeado presidente da Secretaria da Fundação Cultural de Cultura de Santa Catarina, pelo Jorginho Melo. E daí o pessoal aí, esse pessoal alternativo e tal, artistas também, fizeram uma baita pressão porque resgataram lá um tweet dele antigo em que ele dizia que carnaval é uma M. Simples assim, carnaval é uma M. Daí, num grupo até que eu faço parte ali de escritores e tal, isso levantou uma discussão, né? Carnaval é uma M, carnaval não é uma M, o cara pode falar isso ou não. Aí eu fiquei pensando, o carnaval faz parte ainda da cultura popular brasileira? Porque muita gente que defende o carnaval fala isso, é impossível dissociar o carnaval da cultura popular brasileira. E daí um amigo meu, que eu não vou citar o nome aqui, porque eu acho que ele não quer ser citado, ele veio com uma teoria interessante que eu quero jogar para vocês e para os nossos espectadores, né? Que a gente vive, na questão do carnaval, dois carnavais que convivem, que é esse mais nostálgico, que ele vive na memória, e daí talvez seja interessante pensar o quanto dessa memória também é inventada, né? Você vai entrevistar ali sambistas da velha guarda, da Portela, eles falam desse carnaval romântico e tal, que assim, a gente não viveu. Você comentou aí
Cris, que você viveu alguma coisa ali parecida, mas não era, né? Esse carnaval exatamente romântico, porque ali na década de 80, década de 90, já havia também muita promiscuidade. Mas é um carnaval pelo qual a gente nutre um certo carinho. Só que de repente eu estava pensando isso. Ele existe mais na nossa cabeça, né? Do que, óbvio, na realidade não existe. Ele vive num passado um tanto quanto idealizado, eu acho. E daí a gente convive com esse carnaval de agora, que é o carnaval que eu achei interessante, Cris, que você falou, né? Que ele é massificado, homogeneizado. É incrível isso. Agora existe aí até um movimento, até pelo fim da diversidade nas fantasias. Tudo em nome do politicamente correto. Você não pode mais ter certas fantasias, não pode se fantasiar de índio, não pode se fantasiar, homem não pode se fantasiar de mulher. Isso é bastante curioso, que esse carnaval que a gente vive hoje, ele não tem nada a ver com esse carnaval idealizado. Daí eu jogo a pergunta para vocês. Será que o carnaval ainda faz parte da cultura popular brasileira? Ou será que é uma coisa mais dessa elite intelectual que absorveu, muito mal, inclusive, todas essas influências aí da academia europeia e americana, com todo o seu politicamente correto, com todo o seu policiamento, né? A tal da cultura woke, mas isso é bem recente, viu, Paulo? Nos anos 90 que eu vivi no Rio, e que eu citei os bloquinhos, não tinha sequer banheiro químico nas ruas, pra você ter uma ideia. É óbvio que um ou outro homem, né, Paulo, a gente agora vai usar nosso lugar de fala aqui, a mulher está acostumada a segurar a bexiga por mais tempo até encontrar um banheiro, é óbvio que um outro homem fazia um xixi lá no canto da árvore, mas não era esse negócio de as ruas ficarem intransitáveis, tamanho cheiro de urina, depois que um bloco desses passa. E a gente vê hoje mulher simplesmente abaixar a calça e fazer xixi na rua. É uma coisa assim, não tinha isso, e eu estou falando de 25 anos atrás. Né, quase 30, que tá, tudo bem, para quem é mais novinho, para o Lucas, que está nos acompanhando aqui, representando a ala jovem do programa, pessoal na faixa dos 20, 30 anos, 30 anos é muito, é uma vida inteira para eles, mas para nós, que já vivemos algumas décadas, foi ontem, e aí, de repente, a gente vê, e o pior não é nem isso, se tivesse sido invadido por uma ala jovem que não conheceu aqueles carnavais, mas a gente vê gente mais velha na rua, simplesmente para fazer parte da patota, acha normal que mulher de qualquer idade abaixe a calça no meio da rua e faça xixi como se fosse um marmanjo do passado. E acha normal, inclusive, que os marmanjos façam isso, quando a gente deveria ter um pouco de civilidade, apesar da alegria, da folia, da bagunça. Mas será que isso faz parte da cultura popular hoje em dia? Eu acho que faz parte dessa cultura do meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quiser, feminista. Eu faço o que eu quiser e você não tem nada a ver com isso. Mas elas querem ser respeitadas. Não ouse chamar ela, falar que viu ela tirando a calça no meio da rua e fazendo xixi na frente de todo mundo, porque isso é um direito dela. Então, é assim, mas são os mesmos, de volta à minha fala anterior, são os mesmos que não só exalam um discurso de empatia, como cobram dos outros empatia, sem praticar a empatia de fato, que é você se colocar no lugar do outro e pensar se o outro está achando bonito aquilo ou está se sentindo bem, se o outro não está constrangido com aquela sua atitude. E aí, volta para o Golden Shower. Criticaram o presidente por ter falado do Golden Shower, né, Paula? Jogo para você a batata quente aí. Criticaram o presidente lá, que ainda era menos, né? Depois ele ficou caricato mesmo ao longo dos anos com as suas falas polêmicas, mas ainda era menos conhecido do público em geral, do eleitor em geral. Criticaram ele naquele primeiro carnaval, 2019, pela história do Golden Shower, mas não criticaram o Golden Shower, que foi um troço praticado em cima de uma casinha de um ponto de ônibus, num palco elevado para que todo mundo visse, com pais, com crianças pequenas ali, vendo aqueles dois marmanjos, não sei nem se pode dizer isso, né? Praticando aquela cena que muitos de nós sequer sabíamos o que era. Depois que veio a público a definição, eu tenho certeza que muita gente que inclusive está nos assistindo hoje vai ter que pesquisar para entender melhor o que é o tal do Golden Shower. Não pesquisa, é deprimente. Por favor, é deprimente. E é animalesco, literalmente animalesco. Tanto essa história de Golden Shower, quanto, assim, homem ir num cantinho ali fazer um xixizinho em pé, é um negócio que é normal, né? Não deveria ser, mas às vezes o cara tá ali no aperto, vai num cantinho, não tem como ver, ele se esconde atrás da árvore, vai num cantinho, a pessoa não vem. Agora, para uma mulher, ela tem que ter todo, né? Tem que se sentar,
não tem ali a mira. Então, é o que separa o ser humano de um animal, literalmente. O animal, ele tem vontade de fazer as suas necessidades, ele faz ali no meio da rua como se nada estivesse acontecendo. E no carnaval é isso que acontece com os seres humanos. E assim, eu agradeço por morar longe, bem longe de bloquinhos e qualquer tipo de carnaval. Aqui, onde eu moro, as pessoas saem da cidade e vão para o litoral para curtir o seu carnaval, então não me incomoda. Mas eu fico me colocando, eu tenho empatia pelas pessoas que moram em cidades onde tem carnaval, porque eu fico me imaginando nessa situação, a pessoa dentro da sua casa não ter direito ao sossego durante mais de uma semana, porque eu observo que o carnaval começa no final de semana anterior. Uma vez eu estava em Belo Horizonte, no final de semana anterior ao carnaval, eu entrei no museu, tudo tranquilo, a rua estava tranquila, fiquei algumas horas lá no museu, conhecendo, são vários ali é a Praça da Liberdade, né, em Belo Horizonte. Quando eu saí, parecia que eu tinha saído do armário de Nárnia, assim. Era muita gente, carrinhos e carrinhos vendendo cerveja, vários trios elétricos, e eu tentando voltar para o hotel e sendo puxada pelo braço. Uma situação constrangedora. Eu imagino quem mora em algum lugar assim, como deve ser terrível. Porque, como uma defensora das liberdades individuais, eu acredito que as pessoas têm que ter o direito de fazer a festa delas, curtirem o carnaval. Tem gente que gosta de carnaval, tem gente que não gosta, tudo bem. Mas no momento que o carnaval entra na tua casa, aí a coisa fica complicada. Eu nunca consegui aceitar muito bem essa ideia de bloquinhos que ficam tocando música altíssima, cenas inapropriadas para menores, e aí os moradores, sejam crianças, idosos, pode ter uma idosa doente que não pode sair de casa, e aí ela tem que conviver com aquela zoeira, com todo aquela decadência humana, o cheiro de urina nas ruas, e eu realmente não sei até que ponto isso é bom, movimenta o turismo e tudo mais, porque é muito diferente a gente falar desse tipo de carnaval de rua e do carnaval de desfile, de avenidas, né? Ou então lá na Bahia também, que tem aquele percurso que é na beira do mar, ali já é uma área mais turística também, mas pega ali centro de São Paulo, por exemplo, eu já acho que teria que ter um espaço destinado. A gente tem aí locais mais afastados que poderiam atender a esse público que quer o carnaval, e aí eles vão lá para o lugar, fazem a festa deles, fazem tudo o que eles quiserem, e não ficam obrigando idosos, crianças e outras pessoas a presenciarem essas cenas e conviverem com essa balbúrdia. E se a gente for analisar mesmo os desfiles de escolas de samba, esse modelo de desfile de escola de samba que tem em São Paulo, Rio de Janeiro, tem aqui no Rio Grande do Sul também, em Porto Alegre tem os desfiles, tem em Pelotas, tem algumas outras cidades que fazem esses desfiles mais tradicionais, eles começaram a acontecer nesse formato quando o Getúlio Vargas estava aí, né, na ditadura, comandando uma ditadura no Brasil, e ele se inspirou no modelo fascista dos desfiles para colocar as escolas ali. Então, o próprio nascimento desse carnaval de sambódromo, ele tem uma inspiração fascista, isso é histórico, eu não estou inventando. Olha só, Paula, e político. Remete aos o carnaval é fascista. E remete aos triunfos romanos, né? Triunfo dos imperadores romanos. E ele tem esse casamento do carnaval com a pauta do governo. Então, a gente vê aí nos temas de escolas, muitas vezes, alguns interesses políticos, e a gente vê essa manifestação política também no carnaval. E aí, aqui, para fechar, inclusive, como a Cris falou, esse negócio de mulher abaixar as calças no meio da rua e fazer xixi, o que para mim é uma coisa inimaginável, né? Uma moça fazer isso, não precisa nem ser 20 anos atrás, há 10 anos atrás já era algo inimaginável. E isso vem do movimento feminista, de que a mulher é igual ao homem, e não é.
Um homem fazer xixi atrás da árvore e uma mulher fazer o xixi atrás da árvore é muito diferente. É muito diferente. Ó, o homem consegue se esconder, a mulher não. Paula, só uma coisa, vocês estão muito desatualizados. Assim, o problema do xixi ficou lá atrás. Ai, hoje em dia, existe sexo na rua. Sim! Que nós estamos conversando com famílias, com pessoas conservadoras, a gente está tentando pegar leve, né? A gente está falando só do xixi. Não, entendi. Não, esse aí é bem pior, essas outras cenas aí. Mas essa é a realidade, essa é a realidade. E daí, eu só estou citando isso, não é para ficar nada pesado, Cris, mas é só porque até a Paula falou, né, do movimento feminista, e aí até recomendo para o pessoal procurar, putz, eu devia ter trazido algum livro aqui, talvez o Flávio, que tem uma memória melhor que a minha, saiba, mas, né, do estrago que a revolução sexual fez para as mulheres. E isso tem muito a ver com o carnaval aí. Com certeza. Antes da gente seguir a rodada, eu só queria dar um recado para quem está nos assistindo e eventualmente não seja ainda assinante da Gazeta do Povo, que a Gazeta do Povo está com uma promoção especial para novos assinantes. Você pode acessar essa promoção tanto pelo QR Code da tela quanto pelo link na descrição do vídeo. Não deixe de vir patrocinar um jornalismo único no Brasil que não se rende ao politicamente correto, a essa cultura woke e que não abre mão de valores. A Gazeta do Povo é toda pautada em convicções que são publicadas e tornadas públicas para que você, leitor, saiba aonde está se informando. Tenho certeza que você vai gostar do nosso jornalismo e especialmente do material exclusivo para assinantes produzido por mais de 40 colunistas. Eu, Flávio, o Paulo, estamos entre os colunistas e você tem acesso a muito conteúdo bom exclusivo para assinante lá na Gazeta. Dito isso, a gente segue. O Paulo chegou a mencionar aí a questão das escolas de samba. Eu acho que é um outro capítulo bom para reflexão aqui, que são os sambas enredo, as próprias fantasias das alas, o que foi, os carros alegóricos, o que foram se tornando no meio dessa cultura woke aí, politicamente correta, ou até a ideologia política, né, infiltrada no carnaval, foi ficando... Eu, por exemplo, amo o carnaval, amo o desfile de escola de samba, sou daquelas que, quando morava no Rio e era escalada para cobrir, adorava. Opa, vou trabalhar 12 horas seguidas, a noite inteira, porque eu podia ver de perto aquilo tudo, entrevistar aquele pessoal que faz com amor, que nasce no berço do carnaval. A gente via aquele pessoal da bateria, né, nos tamborins e tal. O pessoal terminava o percurso da avenida com sangue nas mãos, de tanto bater aquilo, mas sorriso no rosto, assim, alma lavada. Aquilo realmente é um momento de glória. É uma assim, a tradução bem simples, mas que eu acho que define bem a história, que é uma grande ópera popular aquilo. Mas tem que ser bem feita e do agrado da maioria, e não de uma minoria que quer impor suas vontades ali, suas verdades muito questionáveis. E foi nisso que se transformou. Então, até nisso, eu tenho pena hoje do turista que vem, que compra, que quer se divertir e que acaba não entendendo muito, porque vê ali uma lacração sem fim. Flávio, vou começar por você essa. É isso, Cris. Eu acho que o Paulo levantou uma questão muito interessante sobre essa questão até quanto o carnaval é popular. E aí é bom a gente rememorar um pouco a história do carnaval e o sentido do carnaval, né? Porque o grande problema, o carnaval sempre teve esse aspecto, em alguma medida, de licenciosidade, de excesso. Isso faz parte da tradição carnavalesca desde a Idade Média, pelo menos. O grande problema recente é que, digamos, que o carnaval foi amputado do seu par conceitual necessário, da sua outra face, que é o quê? Que é a quaresma, né? O que é o carnaval na Idade Média? O carnaval era lembrança ali, digamos, uma espécie de despedida ritualística para a entrada na quaresma, que são os 40 dias que vão da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, que é um período de contrição, em que os cristãos fazem jejum, fazem penitência, uma série de autos sacrifícios, se privam de coisas, né? Lembrando a paixão de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, né? Então, o carnaval sempre fez sentido nesse par conceitual, né? Então, eu queria até mostrar, eu não sei se a nossa equipe técnica, o Lucas, pode mostrar aí um quadro do Peter Bruegel, o famoso pintor Flamengo, né? E o nome desse quadro a luta, a batalha entre a quaresma e o carnaval, né? E o Bruegel, o estilo dele bem característico, né? Ele usava muitas figuras nos seus quadros, sempre de maneira alegórica, muitos simbolismos, né? E vocês veem ali que no centro inferior você tem as duas figuras emblemáticas do quadro, do lado esquerdo,
que é um glutão ali, um gordo num barril com espeto, representando o carnaval. E à frente dele, no outro lado direito, uma senhora, uma esquadra magra, puxada por um monge e uma freira, guiando uma procissão ali, que é a quaresma, né? E esse quadro é interessante porque tem muitas interpretações foram feitas, tudo que o Bruegel faz é aberto a muitas interpretações, né? Mas esse quadro é interessante, eu interpreto como a luta que ele está falando é uma luta no sentido não de que vai ter um vitorioso, mas é uma luta no sentido perpétuo, interminável, cíclico, né? Mais ou menos como a gente falaria, a luta do Sol e da Lua pelo domínio do firmamento, sei lá, uma luta é uma coisa necessária, né? Ou, digamos, são antagonismos em equilíbrio, para citar o Gilberto Frei, por exemplo, né? E essa sempre foi o sentido do carnaval na Idade Média, por exemplo, né? A gente lembra daquelas figuras retratadas pelo Rabelais, por exemplo, né? No Garganta e Pantagruel, sempre teve esse aspecto cômico, né? E que justamente tentando fazer uma espécie de ressaltando através do grotesco e do cômico, das inversões de papéis, o período da quaresma que viria em seguida, né? Então, sempre teve o simbolismo da glutonaria, da licenciosidade, dos excessos, né? Não é por acaso que um dia anterior à quarta-feira de cinza se chama terça-feira gorda, né? Em várias línguas europeias, por exemplo, o francês é o Mardi Gras, né? Terça-feira gorda. Inclusive, ela dá um nome à festa como um todo, né? E justamente porque esse dia de despedida e de que vai ter luxúria, banquetes, farra, mas sempre com a quaresma, né, ao longo de toda a Idade Média, com a quaresma como contraponto, digamos. A quaresma estava sempre ali em estado virtual, né? Então, o estilo característico de liberalismo, de liberdade, uma coisa muito interessante que acontecia, por exemplo, em várias festas populares ao redor da Europa, porque o carnaval, digamos, era uma síntese de todas essas festas. A gente pode pensar, por exemplo, no intrudo de Portugal, intrudo na Idade Média, que onde fazia competição de guerra de alimento, guerra de limão, de jogar farinha nos outros, que é um pouco também deu origem ao nosso guerra de lança-perfume aqui no Brasil, mas sempre tinha essa ideia de que os papéis eram invertidos, né? Então, você tinha ali, tinha o travestismo, tanto masculino quanto feminino, né? Homens se vestiam de mulher, mulheres se vestiam de homens. Você tinha inversão de papéis sociais, ricos se fantasiando de pobres e pobres se fantasiando de ricos. Isso é uma tradição longa europeia, antes mesmo da cristandade. Se a gente pensar, por exemplo, que a cristandade de alguma maneira incorporou, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas Saturnálias romanas, o que acontecia ali? Os escravos eram servidos pelos seus senhores, né? Era uma inversão ritualizada, né? Então sempre teve esse contraste entre a extroversão carnavalesca e a contrição da quaresma. O que acontece recentemente é que quando você perde esse contraste, né, porque muito a leitura, digamos, iluminista do homem medieval é muito caricata e muito mal feita, né, como se fosse uma coisa, o homem medieval fosse uma coisa obscura, soturna, para baixo. E, na verdade, o homem medieval era sempre um par de contrastes, né? Era, ao mesmo tempo, glutão e abstêmio, beberrão e temperante, né? Ou seja, havia um tempo para cada coisa e havia uma marcação dessa diferenciação, né? Por isso que o carnaval era uma coisa extremamente ritualística e marcava essas inversões simbólicas, né? E o que acontece recentemente é que quando você não tem mais a perspectiva da quaresma, né? Quando você só tem a terça-feira gorda e não a quarta-feira de cinzas, né? Ou quando você tem só a gula e não o jejum, né? Quando você tem só a licenciosidade e não a penitência na quaresma, o carnaval acaba se esvaziando de sentido e vira uma coisa de pura autossatisfação dos apetites, que é o que a gente tem visto hoje, né? A Cris estava lembrando, a coisa popular, porque tinha esse aspecto de uma certa despedida. Nós vamos aqui suspender momentaneamente o tempo cotidiano, as hierarquias cotidianas, as distinções, as identidades cotidianas, e, né, todo tem aquele simbolismo das máscaras. A máscara vai ocultar as identidades, né? Isso aí em toda também a Europa e no Brasil. E quando você rompe esse contraste, você cria uma espécie de carnaval perpétuo, que é essa sensação de que o carnaval é apenas extravasar as suas paixões, os seus instintos, a sua libido, os seus desejos,
de maneira incontida e refreada, sempre sem o contraponto da quaresma. Então, eu acho que o grande problema nosso atualmente é que o carnaval se desprendeu da quaresma, da perspectiva da quaresma, né? Digamos, essa luta aí do quadro do Bruegel foi vencida pelos glutões e pelo Rei Momo, né? O Rei Momo venceu a senhora esquálida ali do quadro. É muita história que a gente precisaria revisitar aqui para entender toda a trajetória do carnaval, desde o surgimento, né, até o momento em que estamos. Paulo, o que te vem à mente quando a gente pensa em carnavais de Sambódromo, que acabou indo para São Paulo? De São Paulo é riquíssimo e muito bonito também, mas, claro, a gente vê toda a história da lacração, do politicamente correto, invadindo fantasias, alas inteiras, sambas enredo, dá preguiça às vezes. Não, eu confesso para você, Cris, para vocês todos, que eu não gosto muito, não. Eu até lembro que uma vez até tentei gostar, falei assim, não, eu vou assistir esse desfile aqui, mas não rolou, não. Agora, assim, depois dessa aula aí também do Flávio, eu não sei muito mais que eu tenho para dizer. Tchau para vocês. Tô brincando. Mas olha, Flávio, você estava falando isso da luta da quaresma, né, desses ritmos. Até eu estava pensando eu não sei se eu vou falar isso, eu vou falar. No nosso carnaval do ano passado, aí eu convido nossos espectadores a pesquisarem qual foi o tema das escolas vencedoras no Rio e em São Paulo. E também, ano passado, para quem acredita nessas coisas, óbvio, o carnaval foi celebrado, o carnaval desfile, né? Foi celebrado numa data diferente. Agora, eu só não lembro se foi antes da Páscoa ou se foi depois da Páscoa. Se foi no meio da quaresma, eu acho mais grave ainda, né, Flávio? Sobre essa perspectiva. É possível, talvez. Eu acho que teve alguma coisa assim desse. Foi em abril, mas eu não lembro. Eu vi a data, mas eu não lembro da Páscoa. Enfim, a memória não é das melhores. Mas e outra coisa que o Flávio falou sobre esse, né, que hoje em dia a gente vive um carnaval eterno aqui no Brasil. Flávio, quando você falou isso pela primeira vez, eu me lembrei de um livro de um conterrâneo da Paula, do Moacir Scliar, chamado Soturno nos Trópicos. Que, na verdade, ele para você aí que está assistindo a gente, de repente não gosta do carnaval, procure o livro. Não sei se é fácil de achar, acho que não deve ser muito fácil, não. Mas aproveite, de repente, esse tempo para ler Soturno dos Trópicos. Ele fala bem pelo contrário, ele fala dessa melancolia que paira sobre o espírito do brasileiro, que encontra essa forma de se extravasar aí no carnaval. E a gente vive tempos em que a gente vive muita tensão, né? Até que antes do Fora do Ar, eu estava comentando para vocês que a gente vive tempos tensos, tristes, deprimentes, cheios de ansiedade, e a gente não vê válvulas de escape. E o carnaval, tradicionalmente, foi uma válvula de escape, com as marchinhas, até com os desfiles, apesar dessa origem aí fascista que a Paula mencionou. Agora eu estou pensando melhor sobre isso. Mas e hoje em dia, com esse policiamento todo, até essa válvula de escape, eles estão fechando, né? Então, o que vai ser desse país, dessa sociedade que é contraditório, né? Ao mesmo tempo que prega uma liberalidade o tempo todo, sem aí a contrição da quaresma, é uma coisa muito triste, que é uma tristeza que está na nossa o moralismo politicamente correto é pior do que qualquer puritanismo. Pois então, assim, o que vai ser disso sem essa válvula de escape também? Eu fico aí me perguntando. E só uma coisinha, Cris, só para não deixar passar, porque tanto você quanto a Paula falaram, né, sobre essa coisa desse individualismo da pessoa, meu corpo, minhas regras, né? Eu posso qualquer coisa. Se você é um pai, tá com sua filha ali caminhando, que se dane você ver as genitálias, ou então coisa pior. E daí eu vou recomendar também, aproveitar que o pessoal está com um pouquinho de tempo por causa do carnaval, a descoberta do outro, do Gustavo Corsão, que fala sobre isso também. Então, assim, olhar o outro existe.
O outro ali não é só uma fantasia do seu lado, não é só um folião. O outro existe, é uma pessoa completa. Então, eu acho que é importante dizer isso. Estou recomendando leituras do Carnaval. Nada mais chato, né, do que aquela pessoa que fala... Ótimo. O Carnaval para tá ler. Ótimo. Mas, desculpe, eu estou recomendando... E logo o Corção, né? A figura mais anticarnavalesca que se poderia imaginar. É que eu estou fantasiado eternamente de chato. É a fantasia que eu visto o tempo todo, então... Mas entra na máxima cristã do amar ao próximo como a si mesmo, que é tudo que esses empáticos, o amor venceu, não fazem. Eles querem é que todos idolatrem a eles, respeitem os direitos deles sem que eles respeitem dos outros, inclusive o direito de expressar suas opiniões, ainda que sejam diferentes, né? O que a gente está vendo. Mas, Paula, o Paulo está dizendo que está ficando chato, porque a gente não pode mais se vestir de índio, porque é apropriação cultural. A gente não pode mais... Homem vestido de mulher está debochando da comunidade, sei lá das quantas. Essa coisa lá desse policiamento do outro também, que é uma cultura moderna que veio junto com o cancelamento e é nazista, para não dizer, né, para dizer em todas as palavras, é exatamente isso que o nazismo pregava: denuncie seu vizinho, denuncie seu pai. É o que estão fazendo hoje com as crianças nas escolas, inclusive nessa doutrinação louca. Mas a gente vê, não tem muito tempo que máscaras do Gilmar Mendes faziam sucesso no carnaval. A criatividade do brasileiro, eu ri muito naquele carnaval. O pessoal se vestia de caixinha de remédio, fazia uma grande caixa de remédio e colocava laxante Gilmar Mendes, porque era o que soltava todo mundo. É o fator catártico, né? O fator catártico. Exato. Fazer piada pelo teatro, na Grécia, por exemplo. Da mesma forma como a gente se autocensura agora para falar o que nos proibiram de falar, né? A gente tenta dizer com outras palavras, mas muita coisa não pode mais sequer ser dita. Eu imagino que o folião vai estar se autocensurando muito também na hora de pensar na sua brincadeira na rua, porque, vão me cancelar, vão me denunciar, vão me perseguir. Preso. Vão me prender. E não é mais um preso de polícia e ladrão do carnaval, é um preso de realmente Gestapo brasileira e o infrator que sequer cometeu o crime, né? Se eu raspar a barba e colocar uma capa preta, eu fico parecido, eu posso ir preso, olha só. E eu faço live de manhã agora no meu canal, e tem um inscrito que o nome dele é Alexandre de Moraes, com a foto do Alexandre de Moraes, e fica muito engraçado porque ele manda superchat ainda falando: eu estou olhando a live de vocês, cuidado com o que vocês vão falar. Hoje aí o Alexandre de Moraes mandou assim: fiquem todos, brinquem o carnaval, mas não sejam antidemocráticos. É muito engraçado a criatividade, eu não consigo lembrar sem rir dessa daí. Mas é a perda total de sentido do carnaval, né? A gente tá até agora falando que o carnaval, ele tinha esse sentido de que era uma festa, iam se cometer excessos, sempre teve, claro, esse lado mais libidinoso, mas era mais discreto, tinha o carnaval nos clubes, né? Não era no meio da rua, debaixo de luz de sol, na frente de todo mundo. Agora eles já estão mais desavergonhados ainda. Isso sempre aconteceu, óbvio, mas era de noite, num clube ou num cantinho lá do sambódromo, não sei, né? Mas não se viam essas cenas em parque com luz do dia e as coisas acontecendo. Tá muito, muito mais escancarado. E essa perda do sentido, porque esses excessos eram cometidos porque ficaria um período ali de 40 dias até a Páscoa sem festa. Conseguem imaginar 40 dias, os nossos jovens de hoje em dia, 40 dias sem festas? É algo que para eles é inimaginável. Então o carnaval, ele passou a ser mais uma festa. Dentro desse período, muitos nem sabem que existe a quaresma, porque que é o carnaval. Antes se contava essa história na escola, na Páscoa, todo mundo sabia. Hoje em dia, sabe, isso que a gente está conversando aqui, geralmente é o pessoal que frequenta a igreja, né? Na igreja, aí obviamente sabe, mas fora isso, ninguém sabe. E essa perda de sentido também de extravasar. O carnaval, as pessoas iam lá para extravasar. Agora tem regra para fantasia, tem regra para o enredo da escola de samba, ele tem que dar uma lacrada, tem que falar mal da pessoa A, tem que enaltecer a pessoa B, e regra para fantasia é algo assim que é inexplicável, inimaginável, é totalmente absurdo a pessoa querer colocar uma regra
na fantasia de carnaval. E eu acompanho alguns produtores de conteúdo dos Estados Unidos, e tem um que ele sai entrevistando as pessoas na rua, fazendo perguntas, né? E ele estava vestido assim com uma estampa, não pode falar que é estampa étnica, que é preconceito, mas era uma estampa étnica, né? Que remetia assim a afro. E ele começou a entrevistar na rua lá nos Estados Unidos. Ele começa entrevistando pessoas brancas, né? Pergunta: o que você está achando da minha roupa? E aí, o perfil da feminista, aquela, né? Diz: não, mas isso daí é proibido, você está ofendendo, porque isso tem toda uma história, tem toda uma tradição, você nunca poderia estar usando isso, né? E botava o cara assim lá embaixo. Aí depois mostrava uma sequência, ele entrevistando pessoas negras. Aí ele perguntava: você se sente ofendido com a minha roupa? Não, acho linda a sua roupa. Inclusive, eu tenho uma muito parecida, gente. Podia ter vindo os dois. Então, é exatamente aquela sinalização de uma virtude. A pessoa quer parecer que tem a virtude de respeitar, sei lá, os povos indígenas, mas por trás, né, nos bastidores, quando a câmera não tá ligada, quando ninguém tá vendo, é o primeiro a ser preconceituoso com essas pessoas. Então, eu vejo esses revolucionários que ficam colocando regras em tudo, eles projetam no outro aquilo que eles são. Então, eles não querem que um homem se vista de mulher no carnaval, porque isso será agressivo para as pessoas trans. A pessoa trans não tá nem aí, vai acabar se abraçando no homem que tá vestido de mulher e vai os dois brincar. Mas porque na cabeça dela, ela mesma tem algum preconceito com essas pessoas. Então, ela acaba projetando no outro. Eu não li isso em lugar nenhum, mas é algo que eu observo em vários aspectos, assim. Eu via muito isso, comportamento na sala dos professores. Aqueles professores que mais defendiam as aulas de ideologia de gênero e de sexualidade na escola eram os mesmos que falavam dentro da sala dos professores, que falavam mal, por exemplo, de uma aluna que tinha 2 mães que iam no conselho de classe. Então, eles queriam que tivesse aquela aula de ideologia de gênero, mas quando chegavam as 2 mães lá da menina para conversar sobre as matérias, tão logo ela saiu, eles se viravam: ah, tu viu ali, ó, as 2 mães da fulana. Então, essa sinalização de virtude exterior que não passa de uma grande hipocrisia, Cris. E aí, especificamente pensando nessa comunidade LGBT, com todo respeito, né, sem nenhum preconceito, até porque a imensa maioria, a gente sabe, não gosta dos rumos que deram para essa causa aí, para essa militância, prejudica, né, os direitos que foram sendo conquistados, sim, e estigmatiza ainda mais. Mas a gente pega as marchinhas do passado. Um de vocês, acho que foi a Paula, que mencionou da Amélia, que está proibida, a marchinha da Amélia não pode mais, mas tinha lá a Maria Sapatão, a Cabeleira do Zezé, a Cabeleira do Zezé, tinha um monte que eram divertidas, gays, lésbicas, e todo mundo se divertia o alfabeto junto. A4 aí, todo mundo se divertia isso, cantando aquilo, e era um momento até daqueles, né, que estavam retratados na marchinha, se extravasarem junto com os que não estavam retratados e abolir o preconceito, porque ali você começa a ver que somos todos iguais, estamos todos aqui querendo nos divertir. A história de homem se vestir de mulher, né? O Paulo o Paulo vai lembrar disso. A gente tem um carnaval muito famoso aqui no litoral do Paraná, que é o Carnaval de Antonina, que os homens de Curitiba saem para lá com as fantasias de mulher que as próprias mulheres prepararam, roupas delas, às vezes, elas maquiam os maridos, que tem um bloco lá que é só de homem vestido de mulher. Eu não sei mais no que virou esse bloco. Mas continua tendo, isso que eu ia perguntar, porque assim, a legislação, inclusive a legislação, ela está tão rígida que, de repente, a prefeitura ali de Antonina nem pode mais organizar esse tipo de coisa, dependendo da pressão. Eu até fiquei curioso agora de saber que se existe... Isso é assustador, né? Porque você vê que o identitarismo é a morte do carnaval, né? Porque justamente o carnaval consiste na subversão ritualizada das identidades. Né? O índio vira não índio, o cara que é branco se fantasia de preto, a mulher se fantasia de homem, o homem se fantasia de mulher. Você veste a máscara que aprover. Né? E o importante é a subversão ritualizada da ordem.
Por que ritualizada? Porque é controlada com princípio, meio e fim. Quando você não tem essa válvula de escape, essa ritualização da subversão, a coisa vai explodir de maneira caótica e socialmente nociva. Né? Então é isso. O carnaval digamos, esse efeito catártico do qual a gente falou aqui, se você acaba com isso, e o identitarismo, o politicamente correto, é a morte disso, é justamente, digamos, você impedir o contato dos diferentes, o contato desse aspecto cômico, burlesco, grotesco, de inversão de hierarquias, inversão de papéis. Quando você impede isso, é sinal de que você já está num estado totalitário, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho uma definição para mim de totalitarismo que é muito clara. Para mim, o totalitarismo é quando você é proibido, você, digamos, é obrigado a tratar o ridículo com reverência, o ridículo e o maligno com reverência. É tua essa? Muito bom, vamos anotar aqui para usar no futuro. Você ainda tem alguma rede em que você possa publicar? Que a gente compartilha. Voltou meu Twitter, magicamente voltou meu Twitter. Não é só eu que tô de castigo. Xande, devolve meu Twitter, por favor, Xande. Eu prometo que eu vou me comportar. A gente pode fazer um bloco virtual dos excluídos, hein, Paulo? Fazemos um bloco virtual dos excluídos e quem ainda tem rede, divulga. Eu posso divulgar a Paula, o Fiuza, meus amigos queridíssimos, Constantino, todos estão nos excluídos ainda. E ver se quem adere na divulgação dessas ideias que estão proibidas de circularem, não só no carnaval, mas durante outros períodos. Mas, eu quero agradecer a vocês, assim, eu já estou me despedindo, mas eu quero agradecer porque vocês me deram ideia, eu estava meio borocochô hoje, e aí eu vou criar a válvula de escape, vou escrever marchinhas, carnaval, olha aí, de marchinhas, irreverente. É sempre um risco, a gente sempre está no limite, mas com todo respeito a todo mundo que possa ter suscetibilidades, eu pretendo escrever essas marchinhas aí. Paulo gosta de viver perigosamente, o Paulo. Eu gosto. A gente compartilha, a gente divulga, a gente se arrisca junto. Vamos ver se o carnaval nos permite. Eu faço um vídeo no TikTok. Eu vi uma divertida que até foi numa rádio, agora não sei se foi na Band News, na CBN, enfim, uma rádio de notícias, que eles divulgaram um vídeo da terceira idade carioca, enfim, sessentões, especialmente setentões cariocas, muito apaixonados por carnaval, botaram lá um colarzinho de Havaiana e tal, e eles fizeram uma paródia do Cidade Maravilhosa. E eles cantam Idade Maravilhosa, e aí reclamando ali das dores do corpo e tal. Uma brincadeira. Depois eu mando para vocês verem. Se eu conseguir, eu publico nas minhas redes sociais também para quem está nos assistindo acompanhar, caso não tenham visto. Mas é assim, é uma brincadeirinha divertida, mas é a única permitida, né? Eu, por exemplo, gostaria de poder fazer uma crítica mais ácida, né? Se eu fosse escrever uma marchinha, Paulo, uma crítica mais ácida a determinados figurões da República, determinadas leis, inventados crimes que não existem, mas que estão levando pessoas para a cadeia. A crítica política é sempre muito forte no carnaval de rua, né? Sempre. Isso. Já que você gosta de carnaval, fazer assim, eu vou escrever e você vai interpretar. Que tal? Não tenho condição. Eu faço a coreografia, daí eu faço a dancinha do TikTok. Isso. Pronto. E o Flávio toca cavaquinho. Toca o cavaquinho. Já que eu sei tocar mesmo. Eu sei tocar cavaquinho e tamborim. Já saí em bloco. A gente pode, como hoje já é segunda de carnaval, a gente pode deixar isso para o dia das campeãs, né? A gente exibe no próximo programa. Não, daí é só depois da quaresma. Aí não pode, por causa da quaresma. Vamos respeitar as origens, de tudo isso. Pessoal, antes da rodada de despedida aqui, eu queria agradecer demais a você que está nos assistindo, mas te pedir, caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, para vir conhecer o conteúdo do jornal. A promoção que a gente está divulgando no link na descrição desse vídeo é, nos 2 primeiros meses, apenas R$ 1,90 para ter acesso a todo o conteúdo da Gazeta do Povo. Então, não perca essa promoção. Você, claro, pode cancelar a assinatura a hora que quiser, mas pelo menos venha conhecer a Gazeta do Povo. Eu tenho certeza que conhecendo o conteúdo do jornal, como o jornal trata a notícia, sem adjetivação, sem ideologia embutida ali nas entrelinhas, especialmente conhecendo o conteúdo exclusivo para assinantes, que são as produções dos mais de 40 colunistas, tem vídeo, podcast, tem cursos online, muitos artigos em texto, você vai querer continuar com a Gazeta do Povo. Então, clique no link da descrição para ter acesso a essa promoção, 2 meses por R$ 1,90.
E vamos começar a nossa despedida, já que o Paulo aí já meio que começou dizendo que vai se inspirar e escrever, tentar escrever marchinhas de carnaval para colocar na coluna dele. Paula, como vai ser essa tua continuação do carnaval aqui de hoje até quarta-feira de cinzas? O meu carnaval é sempre tranquilo. Eu fico muito feliz aqui no Rio Grande do Sul que o pessoal sai da cidade, fica assim, tudo vazio. Eu posso frequentar restaurantes, sendo muito bem atendida porque eu sou a única pessoa no salão, tem silêncio para ler. Para mim é maravilhoso. O pessoal tá lá na praia, eu tô aqui, tá tudo certo e assim continuará. E agora vamos ver depois do carnaval, quando começa o ano, quais são as emoções que nos aguardam, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Gazeta, que eu gosto demais, sempre aí, Paulo, Flávio, nossa audiência, Cris, que eu gosto muito também. E é isso, até a próxima. A gente faz nosso bloquinho à parte aqui, junto com os nossos espectadores, que eu sei que estão curtindo muito a conversa aí, e participando também através do chat, né? Agradeço demais todas as participações. Flávio, dá para desejar bom carnaval ainda? Sim, não, desejo sim, bom carnaval a todos, mas sempre na esperança de que a gente volte a ser uma sociedade saudável e equilibrada, né? Uma sociedade saudável é aquela que a gente quer a gula, mas a gente quer o jejum, né? A gente quer a lascívia, mas a gente quer o pudor. A gente quer a terça-feira gorda, mas a gente quer a quarta-feira de cinzas, né? A gente quer o pecado, mas a gente quer a redenção, né? E é isso que é o carnaval. No fundo, o carnaval é uma expressão do que é o ser humano, né? Que essa criatura sempre entre o pecado e a redenção, né? Digamos, que está sempre entre o meio termo, entre os anjos e as feras, né? É o que somos nós. O carnaval sempre ritualizou isso e espero que volte a ter esse sentido. Assim esperamos. E eu acho que a gente ainda consegue, procurando bastante, ver umas fantasias diferentes, né, Paulo? Diga lá. Não, eu quero me despedir, obrigado, né? Fazia tempo que eu não vim aqui também. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Eu quero só fazer uma convocação, Cris, importante. Faltam 25 mil inscritos para a gente chegar a 1 milhão aqui no canal da Gazeta do Povo. Por favor, se inscrevam, convide os seus familiares a se inscreverem, se inscrevam para a gente chegar a essa marca que é bem importante de 1 milhão de inscritos. E só um último recadinho, não tratem o ridículo com reverência. Muito bom isso aí, Flávio. Isso é ótimo mesmo, porque nós não queremos viver numa sociedade de totalitários. A gente preza a liberdade e quer respeito às opiniões diferentes, né? A gente não vai realmente se render a isso. Muito obrigada, Paulo, Flávio, Paula, pela conversa, pela companhia aqui, pela alegria nessa segunda-feira de carnaval e especialmente a você que estava conosco até agora. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para a gente chegar a 1 milhão. Até a próxima segunda-feira e bom finzinho de carnaval para você.